Aqui o espaço que ajuda você a formar sua opinião. Contraponto. Um tema com dois pontos de vista. Produção e apresentação, Márcio Alvarenga. Está começando mais um Contraponto, um tema, pesquisa e inovação. As universidades públicas do Brasil são responsáveis por 95% da produção científica brasileira. E a pesquisa, ela exerce um papel fundamental no desenvolvimento da inovação e, portanto, com a universidade como o principal ambiente de geração e difusão do conhecimento, o Brasil precisa avançar muito nesse objetivo através do fortalecimento do seu ecossistema de inovação, uma política competente de pesquisa e desenvolvimento. E é imprescindível que a engrenagem ela funcione adequadamente com todos os seus atores conscientes dos seus respectivos papéis e no contraponto de hoje nós vamos discutir a pesquisa e inovação. Estamos recebendo a participação do Watson Ribeiro, que é assessor de diretoria da FINEP. Bom dia, Watson, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, prazer meu estar aqui com você, do Contraponto. Também quero saudar aqui o Marcelo, Universidade Federal de Uberlândia. E participa conosco também o Marcelo Pereira, que é coordenador da Divisão de Fomento a Programas e Projetos de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO. Marcelo, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, satisfação em participar, essa oportunidade de discutir sobre esse tema tão relevante. Cumprimento aqui o Watson também. Obrigado. Muito bem, nós temos a FINEP desempenhando um papel muito importante no fomento à pesquisa e eu queria que você nos dissesse inicialmente quais são as principais demandas que estão sobre a mesa. Olha, Márcio, a FINEP ela é uma empresa pública, né, como diz bem o seu nome, é a financiadora de estudos e projetos. A FINEP ela surgiu inicialmente vinculada ao BNDES, né, em 1967, e no ano de 94 ela passa a integrar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E ela tem como missão aportar recursos, seja nas instituições científicas, tecnológicas, né, nas universidades, institutos de pesquisa, para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, para o apoio à inovação tecnológica, mas também ela tem um papel de ajudar, colaborar no financiamento junto às empresas privadas, para que essas empresas possam se modernizar e o Brasil se tornar mais competitivo, né, a partir desses investimentos em inovação. Inovação é uma atividade de risco, né, ou seja, em várias partes do mundo, países que são países desenvolvidos, eles subsidiam a inovação, porque ela traz em si muito risco. E com o Brasil não pode ser diferente. Então, o Brasil, ao perceber que a cada resultado do produto interno bruto, do PIB, a participação da indústria ela diminui, qual medida foi tomada pelo atual governo, já a partir de 2023? Foi criar a NIB, a Nova Indústria Brasil, que tem como objetivo retomar o papel da indústria brasileira, modernizar a indústria brasileira. Agora, é impossível fazer isso sem também estar garantido financiamento, que são financiamentos para que essas empresas possam, como eu disse, a partir da inovação tecnológica, elas estarem na fronteira do que há de mais moderno no conhecimento, na pesquisa, e tornar, portanto, o Brasil mais competitivo. Então, a FINEP, desde 2023, ela opera, né, a partir do FNDCT, que é esse nome grande, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A FINEP ela é a secretária executiva desse fundo. Aliás, esse fundo ele é composto por 16 fundos setoriais e a partir desse fundo é que são alocados recursos, né, para o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica. Essa, resumidamente, tem sido a missão da FINEP ao longo aí de mais de 4 décadas. Marcelo, hoje vocês estão próximos aí, um ao lado do outro, e eu pergunto, como tem sido a proximidade da UFO com a FINEP? Bom, Márcio, a administração superior, desde que a gente está à frente dessa divisão, né, e a pró-reitoria ali também, a gente tem buscado uma aproximação com a FINEP, né,
para estar presente, né, para entender os fluxos, né, de uma melhor maneira, né, para também obter êxito naquilo que que é proposto, né, por meio de editais, né, e os recursos que são liberados, no sentido de que a gente consiga captar recursos e também atender aquilo que a FINEP espera de nós enquanto instituição, né, de pesquisa, né, de ciência e tecnologia, para a produção, para avançar também com relação a essa parte dos recursos para a infraestrutura, né, aquilo que vai fortalecer o parque da UFO, né, no que se refere a equipamentos, infraestrutura predial, né, com obras, enfim, e também atender essa demanda, né, e essa interface que a UFO tem que fazer, tem que propor, tem que participar, né, para colaborar com a produção desse conhecimento e levar esse conhecimento para a sociedade, em forma de produto, em forma de tecnologia, né, que esteja próxima e alinhada com aquilo que as empresas já estão prontas ou aptas a produzir. Né? Uhum. Agora, as ações da FINEP, exatamente para o estímulo à pesquisa científica, ao próprio desenvolvimento tecnológico, têm objetivos estratégicos, não só no âmbito sustentável, mas também da própria o equilíbrio da condição do país, né? E eu pergunto, como funcionam exatamente esses canais que irrigam de financiamento tanto o público como o privado? Então, Márcio, a pergunta é muito pertinente e a FINEP, ao ser a secretária executiva desse fundo, que agora em 2026 vai chegar próximo a 30 bilhões, então eu estou dizendo para você que esse fundo ficou contingenciado entre 2014 e 2022. 2022, para você ter uma ideia, foi executado algo em torno de 2,7 bilhões. Nós vamos chegar 4 anos depois com uma execução chegando próximo a 30 bilhões de reais. Então esse é um grande investimento, claro que se compararmos o Brasil com países da dimensão do Brasil ou países desenvolvidos, nós ainda temos uma longa caminhada a ser feita, né? Ou seja, nós vamos ter mais recursos para o financiamento da pesquisa e da inovação, mas esses recursos eles se dão de duas formas, fundamentalmente, né? Eles se dão, metade, na verdade, dessa execução, ela é feita de forma não reembolsável, é aquele recurso que as empresas privadas, junto com as instituições científico-tecnológicas, ICTs, buscam, a partir, por exemplo, de editais. Então, uma vez selecionados, esses recursos eles são aplicados nessas pesquisas, em inovações e não retornam financeiramente ao governo. E a outra metade desse recurso ele é emprestado às empresas que têm algum tipo de inovação tecnológica, só que com qual diferença? O Brasil vive uma taxa absurda de juros, né? Nós estamos falando de uma das maiores taxas de juros do mundo, só a Selic, 15% ao ano. O que a FINEP fez? Na verdade, o que o governo do presidente Lula fez e a FINEP executa foi a redução dessa taxa de juros. Então a FINEP hoje opera uma taxa que vai estar na casa de 6% ao ano, com prazos de carência podendo chegar a 4 anos, prazo de quitação da dívida em 18 anos. Então, só é possível isso, como eu disse, porque a atividade de inovação ela traz um grande risco e o governo é sócio desse risco, ou seja, nós precisamos financiar essas pesquisas, dar uma estabilidade maior às empresas para buscar esse recurso. Você imagina, na atualidade, se não houvesse isso, uma empresa com uma taxa de 15% de juros, ela não vai pegar esse recurso e aplicar numa atividade que tem risco. Então isso passa a ser uma política de Estado, né? Aliás, o grande desafio da política nacional de ciência e tecnologia no Brasil é ela deixar de ser uma política de governo e passar a ser uma política de Estado. Por isso é tão importante consolidar um fundo como o FNDCT, por isso é importante modernizar a legislação, ter garantia perene de financiamento, porque isso diz respeito ao desenvolvimento do Brasil. E acho que isso é possível também hoje, porque a sociedade vai entendendo, né? Você pegar, por exemplo, empresas como a Volkswagen ou a Samsung, elas isoladamente investem em inovação tecnológica mais do que todo o Brasil investe em inovação tecnológica. Então eu vejo que eu estou te dizendo de um grande salto de 2023 para cá, mas ainda um grande caminho a ser percorrido, para que a gente possa liberar essa energia, né, dos pesquisadores, das universidades,
que produzem muita coisa, que têm estudos muito avançados, mas que nem sempre encontram financiamento para desenvolverem essa pesquisa. Muitas vezes são pesquisas que levam anos e anos, são inovações que você começa aqui, o resultado dela vai se dar, não de forma imediata, né, mas leva um tempo. Então, acho que isso, o papel, né, do Estado, o papel de um ministério como da Ciência, Tecnologia e Inovação, é ser parceiro dessas instituições, sejam instituições públicas, como a UFO, que é uma das maiores, né, universidades públicas do Brasil. Aliás, Minas Gerais tem 13, se não estou enganado, universidades federais, mas também as empresas privadas. Nós precisamos fortalecer um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, o mundo hoje tem mostrado que, em certa medida, é um pouco fantasia, né? Essa aldeia global, um mundo sem fronteiras, tudo bem, isso do ponto de vista das relações humanas, né, da solidariedade, mas cada vez mais se coloca a necessidade de fortalecimento dos países, das economias nacionais, né, seja no ponto de vista da defesa, seja no ponto de vista da medicina. Nós vemos uma pandemia que o Brasil não produzia IFA, que não tinha insumos básicos, né? Então, esses são gargalos que nós precisamos encarar. Está aí a possibilidade que Minas tem com os... O Brasil tem, né? Mas Minas tem as maiores reservas, né, dos minerais críticos ou minerais de terras raras. Se nós não tivermos investimentos, né, maciços, né, investimentos nacionais para garantir esse ativo estratégico para o Brasil, isso não vai ficar dando sopa, né? Alguém vai utilizar isso e nós vamos perder uma oportunidade histórica. Então, assim, nós vivemos um momento que eu diria muito oportuno para a ciência brasileira. Ressaltando, temos um longo caminho a percorrer, mas temos dado um salto que há muito tempo o Brasil não experimentava nesse campo, né? Uhum. Ô Marcelo, dentro desse elenco de opções de financiamento, recursos não reembolsáveis são mais atraentes para a realidade das universidades públicas, notadamente da UFO? Sim, Márcio. Essas modalidades de fomento que a FINEP oferece, assim, quando é lançado o edital, já deixa assim, uma abertura e um direcionamento, por exemplo, para os recursos não reembolsáveis, direto para as instituições de ciência e tecnologia, né, as ICTs. Então, a nossa é muito atrativo para a UFO e a gente tem se esforçado no sentido de apresentar propostas, né, para a FINEP, sempre que possível, aos editais, sempre que a gente, né, esteja enquadrado naquelas normas, naquilo que é estabelecido, naquelas áreas específicas, né. Então, tem sido um esforço, a Pró-Reitoria, né, tem articulado, tem coordenado essas ações internamente, mas é um atrativo sim, e a gente tem conseguido êxito nessas chamadas, principalmente, né, desses recursos não reembolsáveis, até por conta do cenário financeiro, né, econômico que a gente tem enfrentado como instituição, né? Então é um aporte que a gente tem recebido, que tem fortalecido essa infraestrutura de pesquisa para nós aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Uhum. Bem, no final do ano passado, recebemos aqui no Contraponto o reitor da UFO, o professor Carlos Henrique de Carvalho, e o prefeito municipal de Uberlândia, o Paulo Sérgio. E deu para perceber que existe aí um relacionamento afinado e que pode render boas parcerias. Mas a questão que se coloca, até que ponto aqui em Minas Gerais, as universidades federais, por exemplo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, que é a terra do Watson, Alfenas, os vales do Jequitinhonha, o Mucuri, Uberaba, como é que você avalia exatamente a presença das prefeituras dentro das universidades, Watson? Olha, eu acho que ainda é uma relação muito incipiente. Seria necessário uma aproximação maior das universidades, das prefeituras com as universidades, também, por que não dizer, uma iniciativa das universidades, né, com as prefeituras. Porque é um ativo que Minas Gerais tem, né? Você tem um sistema bastante complexo, com mais de 13 instituições federais de ensino superior instaladas em Minas Gerais, universidades federais instaladas aqui. Você pega São Paulo, tem uma outra característica, né? São Paulo você tem a USP, a Unicamp e a Unesp, algumas federais. Agora Minas não, é um complexo de universidades, um sistema de universidades federais, que eu acho que essas universidades, dentre as várias missões, né,
que são missões de pensar o Brasil, de desenvolver tecnologia para o Brasil, pesquisas, mas elas também têm um papel regional muito importante, né? Ou seja, elas estão ligadas às realidades regionais que um estado como Minas Gerais tem. Então, te dar um exemplo, nós temos no Vale de Jequitinhonha, que é a região com o menor IDH de Minas Gerais, nós temos lá agora uma grande exploração do lítio. O lítio ele vai ser um elemento importantíssimo para as baterias de carros elétricos, ele é um elemento importante para a transição energética, né? Ou para a diversificação energética. Nós não podemos fazer com que esse mineral seja exportado de forma bruta, ou seja, nós vamos agregar valor ao lítio. Então, olha o papel que poderia ter a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, o papel que tem as prefeituras da região, que são prefeituras, né, muito pobres, sem recursos, vivendo basicamente com fundos de participação do município. Isso é uma janela de oportunidades. E cidades maiores, como é o caso de Uberlândia, como é o caso de Juiz de Fora, que essa parceria é uma parceria que estimula também as empresas a se modernizarem, né? Por exemplo, é muito difícil, Márcio, uma empresa dessa, sozinha, ela acessar um recurso e subvenção, né? Ela pode até acessar um recurso em crédito, reembolsável, porque ela vai contratar uma consultoria, vai fazer um bom projeto, ela vai contrair esse financiamento, ela vai pagar em condições muito melhores, a um juro baixo e tal, mas ela consegue. Agora, quando você fala num recurso não reembolsável, que se dá uma parte dos editais, por exemplo, você exige um projeto mais refinado, né? Um projeto que ele tem inserido já num ambiente de inovação, num ecossistema. E uma empresa isoladamente, ela não tem condição, ela precisa dessa expertise, dessa inteligência da universidade, dos pesquisadores da universidade. Então, compreender essas dimensões, isso é muito importante. Por isso que eu quero, na verdade, aproveitar a audiência do seu programa para também dizer de um evento que nós vamos realizar em Uberlândia, no dia 9 de abril. Esse evento ele materializa essa sua preocupação, porque é impossível ele acontecer se não tiver um envolvimento de prefeitura, universidade, instituições como o SEBRAE, enfim, associação comercial local, que vai ser um evento que nós vamos dedicar o dia todo em Uberlândia para apresentar aos empresários locais, empresas de todo porte, né, sejam empresas médias, empresas grandes, essas possibilidades de financiamento. Então veja como é importante o papel da prefeitura. Ela pode ser essa articuladora entre um ente federal, que é a FINEP, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, entre as empresas locais, com as universidades locais, os institutos científicos tecnológicos locais. Então ela funciona como esse agregador. O poder público municipal, ela faz esse meio de campo entre essas várias hélices, vamos dizer assim, no mesmo ambiente. Nós vamos realizar aqui no dia 9 de abril, esse evento chama FINEP pelo Brasil. Nós vamos passar com, ainda estamos em definição de auditório, horário e detalhes do evento, mas passado o carnaval a gente já tem isso definido, e eu quero em primeira mão dar isso para você, para que a gente possa fazer também uma grande divulgação, mobilizar as empresas locais, né, para acessar cada centavo desse que vem para pesquisa em Uberlândia ou para as empresas em Uberlândia, com certeza é a possibilidade de você gerar melhores empregos, melhores salários, né, desenvolvimento local. Então essa sua preocupação é muito pertinente, e o papel do poder público local ele é fundamental nessa articulação para esses ambientes de inovação, né? É uma janela escancarada para a UFO também, Marcelo? Com certeza, Márcio. E a gente tem que aproveitar essa janela, tem que aproveitar essas oportunidades. Inclusive, o Adson estava comentando, né? E a gente pensar que nós somos uma universidade com presença em 4 cidades físicas, né? Tem isso. Além, logicamente, do nosso alcance, né, na região, né? E a gente pensar também que a gente já teve projetos e ainda tem alguns, né, vigentes em cada uma dessas unidades, dessas cidades. Em Tuiutaba a gente já teve, Patos de Minas, Monte Carmelo, e aqui em Uberlândia, logicamente, que tem maior concentração. Mas a gente tem que entender, de fato, né, nós como universidade, como instituição, o nosso papel de articulação, de agregar, né, de conduzir, em muitos casos,
essa parceria, esse ecossistema, né? A gente entender que a gente faz parte dele, em alguns casos, e talvez na grande maioria deles, a gente tem que assumir o papel dessa articulação, né? Então, essa janela, a gente reconhece que ela está aberta e a gente tem se esforçado para aproveitar essas oportunidades. E as principais fontes de financiamento de pesquisas nas universidades públicas brasileiras provêm majoritariamente de recursos federais, estaduais, com destaque para CAPES, CNPq, FINEP, além das fundações de amparo à pesquisa. E outra fonte seria exatamente proveniente das emendas parlamentares. E esse ano eleitoral, candidato assumindo compromisso com a pesquisa nas universidades, vai render voto, Watson? Olha, dizem que eles não gostam de colocar muito emenda em ciência e tecnologia, gostam de colocar emendas em coisas que deem mais repercussão imediata, né? Mas eu acho que esse é um grande equívoco, né? Eu acho que é preciso também haver uma mobilização, seja junto ao Congresso Nacional, porque o Brasil passou a ter essa jabuticaba, né? Ou seja, nunca o orçamento brasileiro ele foi tão sequestrado pelo Legislativo, né? Então, o Congresso Nacional, cabe a ele aprovar o plano plurianual, cabe a ele aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, cabe a ele aprovar a lei orçamentária anual e agora cabe a ele também executar o orçamento. Então, nós criamos uma situação totalmente nova, né? Você pega esse ano, as emendas, elas vão significar no orçamento do país 55 bilhões de reais. Então, isso é muito recurso. O problema disso é que nem sempre esses recursos são alocados mediante uma lógica, uma política pública, né? A um programa de um ministério, a uma coisa que tem início, meio e fim. Esses recursos das emendas, eles são alocados muito fortuitamente, né? Ou seja, muitas vezes até com interesse imediato, eleitoral, mas eu acho que abre também um espaço, além desse financiamento perene, a partir da FINEP, a partir do que está no orçamento geral da União, eu acho que cabe sim essa mobilização da comunidade científica, das universidades, junto a deputados federais, estaduais, hoje até mesmo, né, câmaras municipais também são dotadas de emendas. E assim, eu tenho duas experiências, né? Eu fui, por exemplo, secretário executivo do Ministério do Esporte. É engraçado que o Ministério do Esporte é um ministério muito pequeno, o orçamento é infinitamente menor do que a ciência e tecnologia. Para você ter uma ideia, Márcio, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem 18 unidades vinculadas a ele. Então, desde a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ao Laboratório Nacional de Astrofísica, são 18 unidades vinculadas. Um ministério bastante robusto. Mas o Ministério do Esporte, que é bem pequeno, ele recebe muito mais emendas do que a ciência e tecnologia, porque muitas vezes o parlamentar tem essa visão, olha, é o campo que vai ser reformado no meu bairro, é a quadra, é a coisa que fica aparente. Mas a ciência e tecnologia, ela tem esse sentido muito estratégico, sabe? A gente precisa mobilizar, eu acho que isso tem que ser pauta também no processo eleitoral desse ano, né? Uhum. Quais parlamentares, governadores têm compromisso com esse sistema nacional de ciência e tecnologia, porque ele carece realmente de muito mais financiamento, né? Bom, em matéria de emenda, as universidades ficam mais com um soneto? Márcio, quando a gente para pensar no que for definido aqui, né, nessa questão das emendas, né, a gente fala da pesquisa, uma infraestrutura de pesquisa básica, né, a gente não tem muito essa conversa, né, mas a gente tem visto, pelo menos aqui na universidade, né, alguma divulgação com relação na área da saúde, né. Por exemplo, recentemente a gente tem uma destinação de um recurso, emendas, né, lá para o campus do Pontal, lá em Tuiutaba, né, com essa implementação do curso de medicina lá, né, essa luta que tem sido feita lá. E mais a gente, por exemplo, em Monte Carmelo, a gente tem uma presença forte lá também dessa área do agronegócio, né, e a gente tem visto, né, um empenho dos nossos pesquisadores lá para essa articulação com deputados, né, a classe política ali, vereadores, né, a própria participação da prefeitura também. Então, é possível, né, a gente tem visto, tem notado algumas frentes aí sendo abertas, mas ainda, claro, muito incipiente, né, porque como foi dito, né, acho que não é visto, né, não atrai, né.
Não é visto, não é lembrado, né? É. Bom, principalmente durante a pandemia, notadamente pela polêmica estimulada pelas vacinas, nós tivemos reiteradas tentativas de desconstrução da imagem das universidades públicas. As universidades públicas estão conseguindo recuperar os seus prestígios a ponto de obter êxito, principalmente na captação de recursos, ou ainda existe um clima de desconfiança no ar, Watson? Não, eu acho que as universidades públicas elas são muito bem vistas pelo conjunto da sociedade. Mas teve, de fato, uma propaganda, na verdade, não contra as universidades públicas, mas contra a ciência, né? Ou seja, um questionamento à ciência, uma coisa assim muito obscura, né? Então isso se deu a partir da vacina, isso se deu a partir do terraplanismo, isso se deu a partir de uma série de coisas. Então, mediante a isso, acho que uma grande iniciativa também, Márcio, que foi tomada, foi a retomada de uma secretaria no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a Secretaria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Inclusão Social. E ela tem como objetivo também criar uma cultura científica nas pessoas, né? O Brasil ele precisa investir mais, por exemplo, em matemática, ele precisa criar mais possibilidades, desde o ensino, né, fundamental até o ensino médio, né, da valorização da ciência. Por isso é tão importante a construção da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que as escolas participam, que levam ali suas feiras de ciência, porque tudo isso cria um ambiente, uma cultura, né, de valorização da ciência brasileira. E você tocou em vacina, eu fico muito feliz também, porque a FINEP é a grande financiadora do CT Vacinas, que é um centro de desenvolvimento de vacinas ligado ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Minas Gerais, do BHTEC, e que dentro em breve agora vai produzir, né, 5 vacinas totalmente produzidas, né, no centro de vacinas. Isso também é um financiamento da ciência brasileira. Então tem coisas muito ruins que foram divulgadas, né? Mas tem coisas muito boas que a gente precisa divulgar, que vão na contramão desse obscurantismo, né? De negar a ciência. Isso seria um absurdo completo, né? E essas vacinas contra o HPV, inclusive, né? São 5, se eu de memória eu lembro, leishmaniose, HPV, enfim, são 5 vacinas desenvolvidas com financiamento público, né? Ou seja, a ciência brasileira mostrando o seu valor, como coisas também muito importantes lá ligadas à nanotecnologia, né? Tem muita, acho que nos próximos anos, né, os parques tecnológicos Brasil afora, as universidades, muita coisa sendo incubada que vai aparecer. Aliás, isso é um grande desafio do Brasil, né, Márcio? Se você for pegar, o Marcelo está aqui e pode dizer com mais propriedade do que eu, mas o Brasil, se você for comparar mundialmente, ele é muito bem ranqueado do ponto de vista da pesquisa, né? Da produção, de papers e tudo mais. Se você for vários critérios, ele está no ranking, ele é bem situado. Ele vai ficar entre os 15 principais países nessa produção. Nós temos um grande problema que é um gap, né? Como é que eu faço essa produção muito bem elaborada, muito bem pesquisada, muito bem feita dentro da universidade, ela se transformar e chegar no mercado, né? Ou seja, aqui é uma dificuldade, então eu não transformo muito isso. Então esse é um grande desafio, que a gente precisa aproximar as universidades, né, desse setor produtivo, né? Como o Brasil ele abdicou durante muito tempo de um projeto nacional de desenvolvimento, você também sempre questionava um pouco. A comunidade universitária ela é muito refratária a isso, né? Ah, mas se tiver empresa privada aqui, pode significar um investimento privado. E não se trata disso. Eu acho que é impossível. Se você hoje fosse cobrar mensalidades nas universidades federais, esse valor ele cobriria apenas 10% dos gastos da Universidade Federal. Essa matemática não fecha. A universidade pública, ela é pública e tem financiamento público, porque ela tem um valor muito estratégico. Você está falando em laboratório, você está falando em coisas que têm um valor muito alto que só são possíveis serem financiadas pelo Estado. O que está em jogo é como eu aproximo essa produção, rica produção de pesquisa, que está sendo feito, como eu aproximo isso do setor produtivo, para que eu possa jogar isso no caso do agro, que você falava aqui, eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito interessante. O agro, o grande problema, eu acho, o grande desafio, melhor dizendo, que nós temos com o agro, que aliás só tem 3 safras, porque nós tivemos um negócio chamado Embrapa, com muita pesquisa, que transformou o cerrado em algo produtivo. Agora, qual é o problema do agro hoje? O Brasil só empresta para o agro só o água e terra.
Nada de tecnologia nós dominamos no agro, tudo é estrangeiro. Então nós não produzimos maquinário, nós não produzimos defensivo, nós não produzimos semente. Veja bem, se ele já tem esse potencial como todo, você imagina se nós dominássemos toda a cadeia. Mas não, você tem o interesse de outras nações também de dizer, o Brasil continua nisso e eu te vendo isso aqui. Então esse é um problema científico, mas é também um problema de soberania nacional, né? Para onde a gente conduz o nosso desenvolvimento. Né? Seu contraponto, Marcelo. Não, realmente a gente vê esse período que as universidades foram muito atacadas, e eu vejo uma situação estratégica e necessária para nós, enquanto instituição. Que a gente tem visto um esforço, tem melhorado, né? Inclusive por parte das agências de fomento, a pesquisa como um todo, né? E o próprio modo de pensar, que é a divulgação. Por que foi tão atacado? Porque aquilo que a gente produz aqui não é de maneira que seja popular, que seja de fácil entendimento, divulgado para a sociedade. Então, o que o outro fala contra... Às vezes eu estou produzindo, tem um projeto, tem uma produção fantástica, como o Watson bem elencou aqui, mas bem elaborada, nessa questão, com esse dizer científico, né? E essa necessidade da gente produzir, divulgar, e mais do que produzir e divulgar, a gente tem que sair dos muros, a gente tem que colocar isso que a gente produz aqui, aplicar isso para a sociedade. E essa área que o Watson comentou da inclusão social, nós tivemos projetos em execução, Márcio, vigentes com a FINEP, que trata justamente, foi contemplado numa chamada da FINEP, que chama tecnologia assistiva, que é justamente a produção, a pesquisa de próteses, de equipamentos para mobilidade, porque a gente sabe, a universidade ela tem uma especificidade, ela tem uma direção muito clara e ela é referência com relação ao paradesporto, né? Nós temos aqui a Faculdade de Educação Física e agora... Aqui foi a referência nacional. A referência. E agora trazendo isso também para a produção desses equipamentos específicos com a inclusão ali da engenharia mecânica, né? Então, esse tipo de articulação, né, faz com que a gente torne, né, a universidade esse ponto-chave, né? E o nosso desafio, levar isso além dos muros da universidade, aplicar isso para a sociedade. Isso que o Marcelo coloca me remete, Watson, a lembrar e resgatar aqui o nosso trabalho aqui nesse programa ao longo de 39 anos. Eu praticamente me considero o pioneiro em introduzir quadros específicos de pesquisas científicas. Então, pela primeira vez, o jornalismo científico foi representado no rádio e não nos papers, como você colocou muito bem. E, na realidade, a gente percebe que o grande desafio hoje da universidade pública é se comunicar com o lado de fora, né? Parece que, não obstante a inexistência de muro físico, existe um muro invisível separando a comunidade interna da comunidade externa. O que você percebe nas suas andanças? Olha, Márcio, você tocou numa questão muito profunda e talvez eu seja um pouco polêmico aqui. Mas eu acho que é impossível você pensar o papel das universidades públicas dissociado de um projeto de nação. Esse é o dilema principal que nós temos. Se eu digo para você assim, qual é o projeto que se tem de nação hoje? Qual é o projeto que se tem de desenvolvimento nacional? Se eu tenho isso bem claro, eu adequo o papel das universidades a esse projeto, ou mais, a universidade ela é um pilar fundamental para esse projeto, porque sem elas você não tem nada de mais concreto. Por exemplo, nós só temos uma Petrobras hoje, como é a Petrobras, porque muitas pesquisas foram feitas em universidades como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP, por exemplo. Você tem uma Embrapa, o papel da Universidade Federal de Lavras, o papel da Universidade Federal de Viçosa, da Exalc, foram fundamentais. E da UFO. Da UFO e tantas outras foram fundamentais. O problema, que o dilema que nós vivemos hoje desse distanciamento,
ou dessa visão relativizada por parte da sociedade das universidades, não é propriamente das universidades, é porque o Brasil já há algum tempo ele abdicou de um projeto de nação. Então essa universidade caminha para onde? Eu pesquiso o quê? Eu produzo o quê? Eu quero chegar aonde? E isso se soma a um debate que não é só brasileiro, mas mundial, né, que estimula esse tipo de ideias muito individuais, as ideias do empreendedorismo, a ideia de que eu venço sem estudar, e isso tudo é um gasto desnecessário, ou seja, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Porque quando você olha as principais nações, ao contrário disso, né, são maciços investimentos em pesquisa, universidade e tal, mas estimulam, em certa medida, aquilo que é na periferia do mundo, os países em desenvolvimento, a desorganizarem esse sistema, né? Então, eu acho que tem uma carga de preconceito muito grande, de desinformação muito grande, mas, sobretudo, eu acho que isso não está um problema assim, provavelmente na universidade. Está um problema que envolve governo, está um problema que envolve sociedade civil, está um problema que envolve empresários, está um problema que envolve o conjunto da sociedade, que é o seguinte: o Brasil vai para onde? Nós temos condição de explorar petróleo a 500 quilômetros da foz do Rio. Vamos explorar ou não? Nós temos terras raras, nós temos a segunda reserva do mundo. Nós vamos explorar ou não? E nós podemos fazer isso não destruindo a natureza, não arrebentando tudo. Nós podemos fazer isso com muita tecnologia, dando exemplo para o mundo de uma indústria com menos emissão de carbono, com uma indústria mais sustentável. O Brasil produz uma energia limpíssima. Nós temos uma matriz energética limpa, nós podemos exportar isso para o mundo. Então, ou seja, ou nós aproveitamos essa oportunidade para esse ativo estar a serviço de um desenvolvimento nacional, mas não à custa da degradação do meio ambiente, da destruição, ao contrário, dando exemplo ao mundo de que é possível fazer de forma sustentável, ou nós vamos perder numa guerra interna, externa, fake news e tudo que o valha, que atravanca o nosso desenvolvimento. Então, essa certa patinada, vamos dizer assim, que as universidades ou que as instituições hoje aparentemente possam dar, eu acho que não são muito culpa delas, são instituições seríssimas, com profissionais, pesquisadores, pelo corpo docente, com alta capacidade, mas falta elas estarem inseridas, né, num projeto de país. Eu acho que esse é o dilema do Brasil. Em 2019, entrevistei aqui no programa o professor Jacques Marcovitch, coordenador do projeto Métricas, que abrange aí um conjunto de indicadores que considera não só a produção acadêmica, mas, sobretudo, o impacto benéfico das universidades na sociedade. E ele, falando sobre o papel que as universidades devem desempenhar, destacou o seguinte: que a situação ela exige uma governança prospectiva e proativa e que tenha a capacidade de ver, em primeiro lugar, a leitura do contexto, onde estivemos, onde estamos e para onde estamos indo. E nesse sentido, então, eu pergunto, se as universidades estão onde hoje e para onde elas estão indo, Marcelo? Boa reflexão, viu, Márcio? E é um ponto que a gente tem que entender que ele não é fixo, né? A gente tem que ter essa flexibilidade para a gente entender que ele é variável, né? E saber que mais importante do que a velocidade é a gente saber para onde a gente vai, né? E apontar isso. E nessa mesma linha, né? Aonde que a gente quer ir? O que a gente quer fazer, né? Eu até anotei um termo aqui que fala da vocação. Qual que é a nossa vocação enquanto instituição? A gente pensar, porque onde a gente está inserido e traz muito essa questão da vocação, né? As nossas pesquisas, a nossa formação, os próprios cursos que a gente oferece aqui na UFO, né? Fala um pouco sobre essa questão da vocação, né? E a gente está num ambiente, e nós temos um cenário aqui na UFO, que a gente tem várias áreas que a gente pode desenvolver, que a gente pode falar que é a vocação, a agronomia, o agronegócio, a saúde, né? A parte da transição energética. A gente está bem colocado, bem posicionado para a gente avançar nesses temas que são estratégicos, né? E é justamente isso. Concordo com o que o Adson falou, que fala um pouco, e a base para que a gente tenha esse direcionamento é um plano de nação, né?
para onde a gente, qual é o papel que a universidade vai desempenhar, qual que é o papel que ela vai ter para avançar nisso. Mas, além disso, eu penso que a gente precisa ter uma tranquilidade para entender que a gente precisa nos posicionar e avançar com aquilo que a gente tem a partir de onde a gente está. Né? Porque se a gente for ficar esperando vir esse plano, vir essa consolidação, a gente vai esperar, né? Porque a gente já tem esperado. Uhum. Seu contraponto, Watson? Não, eu concordo. Eu acho que o papel da universidade é esse papel dinâmico, né? A universidade ela se reproduz autocriticamente, né? Então, se nós conseguirmos juntar toda essa energia, toda essa produção que estão nas instituições, nas universidades, e dar isso um rumo de país, de nação, isso aqui, eu não tenho dúvida que o Brasil vai acelerar muito o seu desenvolvimento. Há 40 anos atrás, Márcio, os chineses vinham aqui para aprender com o Brasil como um país da América do Sul crescia a taxa de mais de 10% durante 4 décadas. Hoje o que é a China, olha o que é o Brasil. Mas antes de responder essa pergunta, olha o que a China investe em pesquisa, olha o que a China investe nas engenharias, na matemática, na física, na química, olha o que é o Brasil. Então a gente precisa unir a sociedade em torno desse projeto. Quando a gente fizer isso, se as nossas universidades já são boas como são, nós vamos deslanchar, porque é uma energia represada muito grande. E como eu disse, nós temos que combater também com políticas até educativas, né, esse papel da ciência, o papel da universidade, a valorização da educação. Eu tenho muito medo, sabe, da gente construir uma sociedade, sobretudo as gerações atuais, né, com muita influência do imediatismo, das redes sociais, da coisa ali superficial, da imagem e não da sinapse, né? A gente construir uma coisa que a médio prazo a gente não consiga mais formar cientista, né? Porque cientista é observação, né? É você olhar uma molécula, é você olhar um fenômeno, é você debruçar. Você imagina se essa geração de hoje foi a geração apenas do imediato e da imagem. Então, criar essa cultura na sociedade é importantíssimo. E eu sou um defensor assim, ferrenho. Eu acho que as universidades públicas no Brasil talvez o melhor e o maior legado que a nossa sociedade construiu até aqui, muito jovens. Você imaginar, a Universidade de Santo Domingo, ela na República Dominicana, de quase 1.500. O Brasil estava nisso. O Brasil tem as primeiras experiências universitárias, estão completando um século, né? Então, eu sou otimista. Acho que temos um caminho pela frente aí. Você citou a China, e isso me remete, inclusive, a lembrar a figura determinante para esse salto para o futuro que a China empreendeu através de um programa implementado pelo Deng Xiaoping, que, quando assumiu o governo chinês, reuniu o Politburo. Pessoas com mais de 90 anos eram a maioria do Politburo. E ele preconizou, então, que cada um daqueles mandasse seus netos para as melhores universidades do mundo, porque o desafio estava posto. A China teria que dar, em 5 anos, um salto equivalente a 50 anos, Marcelo. Investimento, né? Projeto, né? E a gente vê como isso dá resultado, né? Está aí a olhos vistos, né? E é aquilo que a gente tem falado aqui, né, Márcio? Aquilo que a gente tem visto, né? Para onde a gente quer ir, né? Os investimentos estão sendo feitos, né? Está sendo feito direcionado para uma determinada linha, para uma determinada direção, né? E como a gente vai colher isso lá na frente, na verdade, né? Porque o reflexo do que foi feito ou deixado de fazer lá atrás a gente tem visto, né? Tem vivenciado, né? Em alguns momentos. E pensar agora com os olhos, não do imediatismo, porque são ações que a gente entende que a gente precisa de uma estrutura básica para que isso avance, mas pensar no que a gente está caminhando e para onde a gente vai chegar. E nessa entrevista que eu fiz com o professor Marcovitch, ele apontou ainda que as universidades têm que trabalhar com 3 horizontes: respostas às urgências, preparação para as novas gerações e a construção do conhecimento, que será um dia útil, mas a gente não sabe quando. E eu digo, as universidades estão construindo o conhecimento, mas de outra parte também sofrem com os cortes orçamentários. Qual é o caminho para resolver essa equação, Watson? Olha, eu acho que o
caminho fundamental para o Brasil é ele se livrar, e não é fácil, sobretudo que a gente dizia do Congresso Nacional, que é uma correlação de forças muito adversas, né? Mas nós precisamos nos livrar de certos pressupostos que são pressupostos falsos. Por exemplo, o grande problema do Brasil é que nós temos um déficit nominal enorme. O que o Brasil paga pelos encargos da sua dívida pública, é claro que não vai sobrar dinheiro para você investir em áreas estratégicas do Brasil. Eu acho que você discutir num cenário como esse, corte, redução de custeio para as universidades federais, num cenário que você precisa fazer o Brasil avançar, isso é um grande retrocesso. Para onde está sendo drenado esse dinheiro? Esse dinheiro está sendo drenado por altas taxas de juros, esse dinheiro está sendo drenado pelos encargos dessa dívida. Então, da onde não sobra o dinheiro, ele é um só. Vamos dizer. Você tem que ter prioridades, né? Então, ter essa marra do Brasil de teto de gastos, como à época o Temer introduziu, esse debate falso sobre austeridade fiscal, como se, sabe, o Brasil precisa entender que somos um país em desenvolvimento. Um país em desenvolvimento, o papel do Estado é induzir esses setores, ou seja, quem vai investir nas universidades públicas federais se não o governo? Quem vai financiar o SUS, que é subfinanciado, se não o poder público? Quem vai gerar oportunidade? Ou seja, isso tudo são pressupostos que nós temos que ter muita convicção, força política, a sociedade brasileira. Eu não acho que isso saia de dentro do Congresso, o Congresso cada deputado federal tendo 260 milhões de emendas em 4 anos, a renovação no Congresso Nacional vai ser inexistente. Esse modo, esse poder político no Congresso, ele vai se perpetuar porque fica uma coisa impermeável. Então teria que ter uma grande sensibilização, mobilização da sociedade brasileira para que a gente mude esses pressupostos, que isso diz respeito ao financiamento, como você bem disseste, das universidades federais, mas é também o financiamento do SUS, é o financiamento das políticas sociais. Infelizmente o Brasil está amarrado, a gente não consegue ainda dar uma virada, né, nessa chave. Nós não reunimos força, convicção política, determinação política para virar essa chave. Enquanto não for feito isso, nós não vamos colher um desenvolvimento mais robusto, mais sólido, né, que faça o Brasil caminhar mais para frente. Nós vivemos um período recente muito adverso em relação a isso, e o atual também não é muito diferente, onde essas amarras do jogo político, da correlação política, por vezes fazem o Brasil ficar parado no tempo e não conseguir projetar o seu futuro, né? Nós somos dependentes, né, de um sistema financeiro que ele sim draga os recursos que seriam fundamentais para esse desenvolvimento, esse projeto de Brasil que a gente sonha já há algumas décadas, né? Marcelo, para onde a UFO está indo? É uma boa pergunta, hein, Márcio? Essa a gente ainda tem que avaliar vários aspectos para a gente ter uma direção para poder tentar identificar uma possível resposta para isso, né? Mas pensando nessa questão, né, do papel das universidades nesse cenário econômico, né, acho que a gente tem feito um papel de resistência, porque se não fosse isso, a gente já teria entregado os pontos, né, porque são muitos ataques, são muita corte, né. Eu vejo que aparentemente, que no cenário que a gente, né, tem vivido, precisa contingenciar alguma coisa. Vamos contingenciar na educação, nas universidades, né? E a gente tem visto, né, que o esforço que tem sido realizado pelas instituições, literalmente tirar leite de pedra, né, nem água mais, já é o leite da pedra. E a gente vê, né, a criatividade, né, as soluções criativas que a gente tem implementado, né? E é o que a gente tem sobrado para nós, quando não se tem esse plano, né, de nação, essa direção mais aprofundada com relação às universidades. O que sobra é apagar incêndio, né? Vamos pagar uma conta e deixar a outra que vai vencer ainda para pagar depois, né? E assim vai. Mas pensando nessa manutenção, né, eu só queria deixar um comentário já com relação à própria FINEP também. A gente tem usado esses recursos, porque a manutenção da infraestrutura de pesquisa ela é muito elevada.
Se fosse para ficar por conta da instituição da UF, por exemplo, a gente não teria condições. Quantas estruturas a gente tem hoje, por exemplo, vinculadas à pró-reitoria, por exemplo, destaco aqui a rede de biotério, né, de roedores, o REBIR, a RELAN, que é a rede de laboratórios multiusuários. Sem esse financiamento da FINEP, a gente não conseguiria avançar. Com equipamentos, manutenção, a gente obteve, está em fase de contratação, uma proposta que a gente obteve para recurso específico de manutenção junto à FINEP, na monta ali de mais ou menos 3,5 milhões de reais. No ano passado, então, a gente está esperando chegar o recurso. Então, aonde a UFO, como que a UFO está nessa, né? Acho que é isso. Implementando soluções criativas. E um pouco também de teimosia, né? Eu, quando comecei há 38 anos para 39, eu me lembro que um colega chegou, inclusive, a profetizar que o programa duraria apenas 3 meses, né? Exatamente porque contrariava uma máxima do horário das 11 da manhã, onde de forma predominante no rádio em Uberlândia era só programação esportiva, né? E aí eu respondi, mas quem não gosta de esporte vai ouvir o quê? Né? Então, quer dizer, um pouquinho de teimosia também. Agora, considerando que a FINEP ela apoia ainda a incubação de empresas de base tecnológica, a FINEP tem presença nos financiamentos de projetos das universidades públicas com capacidade para atrair também investimentos de empresas privadas. Sim, com essas parcerias, né? Por exemplo, talvez o maior reflexo disso, exemplo disso, melhor dizendo, se dê a partir dos editais, né? Onde a gente estimula esses arranjos, né? Sejam arranjos simples, por exemplo, uma ICT, uma empresa, em alguns casos arranjos mais complexos, né? Com esse objetivo de entender que esse sim é você tem um papel do poder público, claro, esse financiamento, mas a gente precisa mobilizar as empresas privadas para dizer que vocês não estão sozinhas, né? E o risco não é só de vocês. Tem aqui o poder público ofertando um recurso, uma condição melhor, seja uma completa subvenção ou a taxa de juros muito pequena, para você desenvolver as suas atividades, a sua pesquisa, né? Você que é médio virar grande, você que é grande se tornar maior ainda. Então, achei que esse tem sido, sim, um papel, Márcio, que a FINEP tem procurado, né, desenvolver. E eu também aqui quero reconhecer muito o papel da Universidade Federal de Uberlândia, sabe, que tem sido, né, muito parceira, né, porque esses editais lançados, eles têm como público-alvo instituições como a Federal de Uberlândia. A gente fica muito feliz. A gente vai nos laboratórios, tem uma plaquinha, né? Aqui tem FINEP, aqui tem FINEP. Porque você vê como uma política pública chegando lá onde precisa que ela chegue, né? E os pesquisadores, a comunidade acadêmica, são heróis mesmo do povo brasileiro, né? Acho que fazer pesquisa no Brasil, a sorte de cortes orçamentários, de contingenciamento, disso, daquilo, a gente valoriza muito. Você falou de CNPq antes, o CNPq também desenvolve agora um projeto bem interessante, na tentativa de repatriar talentos, né? São doutores, pós-doutores, que nós levamos uma vida inteira para formar, né? E saem do Brasil. Então, acho que é um esforço, né, mais global, assim, universidades, governo federal, sociedade civil, empresários, né, que a gente precisa fazer no sentido de valorizar a pesquisa, a inovação, a ciência no Brasil, né? Quantas plaquinhas aqui tem FINEP, tem a UFO? Márcio, tem bastante, viu? Eu vou te confessar que eu já colei algumas, viu? Em algumas portas, em alguns equipamentos que foram adquiridos com o recurso da FINEP. E é uma satisfação a gente reconhecer isso, né? E reconhecer também a importância da FINEP para a infraestrutura de pesquisa aqui na UFO. Né, a gente sabe que muitos laboratórios são montados e, inclusive, blocos nossos aqui foi possível a construção com recurso da FINEP, né, e em todas as áreas, né, do conhecimento. A gente tem na áreas humanas, a gente tem recursos da FINEP que foram empregados. Né, pensar nessa questão da inovação e essa articulação, né, não posso deixar de falar aqui também de um convênio que está ativo aqui na UFO, né, que fala muito sobre essa articulação e a inovação, que é o TecnoUFO, né, que está sendo construído lá o prédio está sendo construído lá no Campus Glória, né, está ali sendo coordenado também pela ProPP, mas diretamente ali com a Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia, que vem justamente atrair essas empresas, né, e a gente precisa ter essa infraestrutura, né, a gente precisa ter um lugar, né,
Porque não adianta a gente, logicamente que nós já temos aqui o CIAEM, que é a incubadora, né, dos empreendimentos, tudo, das empresas, mas a gente nos coloca a UFO num outro lugar, num outro patamar com essas iniciativas, muito em função do que a gente tem recebido de recursos da FINEP. Bom, o Watson falou há pouco ainda da questão da fuga de cérebros, né? E nos anos 1990, em pleno governo Collor, o Brasil experimentou, então, a maior fuga de cérebros a partir das universidades, muitos pesquisadores indo fazer as suas pesquisas no exterior. Movimento muito semelhante também aconteceu por ocasião da pandemia, mas não foi apenas por causa da Covid, mas principalmente pelos cortes do governo nos orçamentos das universidades e também nos projetos de pesquisa. Qual que é a realidade de hoje, Watson? Acho que é uma realidade de reversão um pouco desse cenário, né? Acho que à medida em que o Brasil se estabiliza mais, à medida em que se recompõe um orçamento da ciência e tecnologia, à medida que se recompõe um orçamento como o do FNDCT, você vai criando um ambiente com um ambiente de maior estabilidade, né? Esses editais, por exemplo, da FINEP, esses investimentos nas universidades, você dota as universidades com laboratórios mais modernos. Nós tivemos até ano passado, por exemplo, edital chamado ProInfra, né? Que procurava atacar a infraestrutura de laboratórios, que é muito importante. São, por vezes, né, equipamentos que necessitam, né, de muita manutenção, de serem trocados periodicamente. Então, tudo isso você cria um ambiente que propicia, né, ao cientista desenvolver as suas pesquisas e tal nas suas instituições, né? No Brasil, muitas vezes instituições de origem, né, que, como você bem disseste, há tantos anos atrás ele saiu, foi fazer pesquisa em outro país. O CNPq, que é uma das unidades também, né, ligadas ao MCT, a partir dessa política de repatriação, busca valorizar também salarialmente, né, esses pesquisadores. Então, é um conjunto de medidas, mas eu acho que aos poucos, né, você vai, ao mudar esse ambiente, você vai também sendo um polo de atração, né? Ou seja, olha, eu consigo fazer pesquisa na minha instituição, eu consigo fazer pesquisa no Brasil, eu tenho apoio, tem editais, tem bolsas compatíveis, né? Agora, não é da noite para o dia, né? Desmontar as coisas, Márcio, é muito fácil. Agora, você remontar, o tempo é outro. Então, nós estamos vivendo um desmonte desde 2016 para cá, é um desmonte orçamentário nessas políticas de pesquisa, de inovação. Então, nós estamos no esforço de remontar essa engrenagem, mas, como eu te disse, com bastante otimismo. Eu acho que, aos poucos, a ciência ela vai voltando e vai ganhando seu espaço, né, devido, de protagonismo, né, no esforço conjunto. Como resgatar esses cérebros, Marcelo? É um desafio. O Watson falou muito bem e acho que o primeiro é a gente pensar nessas condições, né? Voltar a atrair, né? Dar essas condições, esse reconhecimento que esses cientistas precisam ter. Reconhecimento não de reconhecer o trabalho, mas em sim o reconhecimento de condições para eles desenvolverem. E é interessante a gente entender, né? E ver o outro lado também, né? Porque esses pesquisadores estão saindo do Brasil porque eles têm um alcance, uma presença, uma importância no que eles desenvolvem, que eles são reconhecidos fora. Porque não é qualquer um que sai, né? É aquele que é bom, é o melhor que está indo, né? E agora, quando o Brasil, né, a instituição, fornece as condições, pensando na infraestrutura, pensando nos recursos, pensando nessa valorização salarial, né, dos ganhos para esse pesquisador, eu tenho convicção de que é possível que eles venham, façam esse caminho contrário, ainda mais considerando esse cenário que a gente tem visto hoje, né, mundialmente falando, de conflitos, né, desses ataques à educação e à ciência que antes a gente não via em outros países, que agora está acontecendo, né, esses conflitos próprios de guerras mesmo, né, e rumores de guerra, inclusive. Então eu penso que ainda assim o Brasil pode ser um atrativo para que esses cérebros voltem.
Watson, que tipo de contribuição o setor industrial tem oferecido para inovação no Brasil? Porque quando olhamos aí para o topo da lista, aparece a Petrobras, Vale, Embraer e o resto. Não, acho que tem muitas iniciativas positivas, né? Empresas, por exemplo, você tem uma empresa como a WEG, de motores em Santa Catarina, que é uma das maiores do mundo, né? Instalada em mais de 50 países. Se você for pegar lá, puxar lá atrás da WEG, como se tornou hoje essa potência, você vai ter que ter investimentos e parcerias com instituições como a FINEP. Você tem muitas empresas hoje, como nessa área do agro, né, que acessam muitos editais. Como os editais eles dialogam com as missões da NIB, né? Então você vai ter ali o Complexo Nacional Industrial da Saúde, você tem o agro, você tem a defesa. Então, as empresas, elas têm não apenas recebido esses recursos, né, para inovação, mas acho que esse recurso tem dado grandes resultados, né? Não apenas com o que é mais evidente, mas se pegar o caso da Infraero, por exemplo, né, que você tem, a partir dela, uma série de investimentos que ajudaram a modernizar, investimentos em aviação, por exemplo. Enfim, são muitos exemplos em várias áreas. Agora, o desafio principal, além das grandes empresas, Márcio, é também nós chegarmos, porque para essas grandes empresas, o crédito direto são empresas que elas têm uma receita superior a 90 milhões de reais. Então, são empresas já consolidadas. Nós estamos diante de um grande desafio, nós vamos pegar essa faixa média, né? Para a faixa média, muitas vezes o que resolve o problema dela não é ter 50 milhões, 20 milhões de investimentos em inovação, mas ela está buscando 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, e isso vai mudar o patamar dessa empresa, que vai propiciar ela adquirir. Porque também, no escopo da inovação, a inovação não é você reinventar a roda a todo momento, né? Nem todo dia você vai inventar um Uber. Não é isso, mas a inovação nesse conceito mais amplo para as empresas, elas dizem respeito, por exemplo, à aquisição de maquinários mais modernos, aquisição de matéria-prima, aquisição de softwares, de consultorias. É uma série de elementos, um escopo muito amplo que, ao fim e ao cabo, vai melhorar a atividade de uma determinada empresa, vai torná-la mais competitiva, vai torná-la menos poluente. Ou seja, então, é um aspecto mais amplo, diferente de uma inovação, por exemplo, que se dá a partir de uma parceria da universidade com uma empresa, que é uma coisa muito disruptiva, uma coisa que ninguém está fazendo no Brasil, uma coisa muito específica. Então a inovação ela vai ter essas duas pontas, né? Tanto uma coisa de um alcance muito estratégico e disruptivo, muito baseado nas universidades, nessas parcerias, mas outras não, outras são procedimentos, são equipamentos, são modernizações que ao fim e ao cabo vão aumentar a produtividade e por aí vai. Mas eu acho que essa parceria tem sido boa, falta a gente atingir mais essa faixa, né? Ou seja, eu acho que o topo da cadeia, ele acessa bem já esses recursos, né? Essas grandes empresas nacionais, mas tem uma faixa média que a gente precisa estimular para que ela se modernize a partir desses investimentos. Estamos no finalzinho. Marcelo, a IA ela tem transformado, inclusive, a educação, mas parece não haver estratégias muito eficazes ainda. Como é que você avalia? A IA está aí, né, é uma realidade para nós, na nossa área, né, na educação, né, a gente tem desafios. Eu vejo que são desafios para a gente buscar entender essa aplicação, como colocar ela em prática, né? Não usá-la de maneira discriminada, né? Sem ter um critério com aquilo que a gente está propondo fazer, né? E principalmente nesse ambiente acadêmico, né, de pesquisa, né? Ela é uma ferramenta útil, a gente tem que entender isso, mas ter o cuidado de avaliar aquilo que ela nos retorna e como aplicar aquilo que ela traz para nós, para aquilo que está sendo solicitado para ela, né? Então, é uma ferramenta que a gente tem que usá-la e entender que ela é uma ferramenta, né? Que ela não é aquilo que, às vezes, as pessoas, nesse sentido do imediatismo, né? E isso é uma armadilha que se coloca, né? Pensar bem, né? E refletir, avaliar e usar a IA
como ferramenta. E como ferramenta colocá-la à disposição daquilo que a gente tem para uso, né? Mas com muito cuidado e critério. Marcelo Pereira, muito obrigado pela sua participação no Contraponto. Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado. Watson Ribeiro, assessor da diretoria da FINEP, prazer em tê-lo conosco. As suas considerações finais. Olha, o prazer é enorme, Márcio, estar aqui, esse espaço. Também agradecer e saudar a presença aqui do Marcelo, pela Universidade Federal de Uberlândia. E quero reforçar aqui um convite a quem está nos assistindo para o dia 9 de abril nós realizarmos em Uberlândia esse grande evento da ciência, né? E mecanismos que a gente possa ofertar tanto às empresas da cidade, da região, mas também às instituições de pesquisa, para que a gente possa, ao fim e ao cabo, com esses investimentos, desenvolver a ciência. E a ciência liberta o mundo, né, Márcio? Nós queremos ciência para que a gente possa ter uma vida com mais conforto, que a gente possa ter uma vida com mais tempo para a família, para o lazer, para as artes, para a gente poder crescer enquanto ser humano, né? E eu acho que a ciência é isso, ou seja, ela pode libertar a humanidade, né, desses entraves, ainda que faz a vida em grande parte do planeta ser tão dura, né? Então eu agradeço de coração essa oportunidade e fico à disposição aqui para outros diálogos aí que teremos para frente com certeza. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Estaremos de volta na próxima segunda-feira a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana. Até lá.